Diego Pereira por aqui para mais um vídeo aqui para o canal Fala aí Diego, e antes de mais nada peço para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, deixar o seu joinha, comentar e, se possível, obviamente, compartilhar nos seus grupos de futebol, de WhatsApp, do Telegram, enfim, com aquele teu amigo que gosta da Premier League e que torce pro Arsenal, ou que tá secando o Arsenal também, para ele vir dar uma cornetada aqui nos comentários. Enfim, compartilha esse vídeo aí com a galera pra gente chegar na meta de 300 inscritos. Mais uma vez agradecendo a toda a rapaziada que tá chegando aqui no canal. Muito obrigado. Batemos a meta de 200 e agora vamos em busca dos 300 inscritos. Tá certo, pessoal? 29ª rodada, a gente vai falar da vitória do Arsenal pra cima do Brighton. Jogo fora de casa no Amex Stadium, com um golzinho sofrido, golzinho chorado de Bukayo Saka aos 8 minutos do primeiro tempo, uma bola que desviou na marcação, enganou, matou o goleiro, e é tão sofrido até o gol do Arsenal, que o chute do Saka desvia no zagueiro, ela bate no calcanhar do goleiro, passa embaixo das pernas dele e vai morrer no fundo da rede. Vitória 1-0, sofrido, suado, e eu falei no pós-jogo anterior, né, pessoal? Eu não me importo se o Arsenal ganhar todos os jogos de 1-0, jogando feio, com gol de cabeça, com bola parada, eu não me importo. O importante é os 3 pontos, o importante é a vitória, o importante é sair desse jejum, dessa fila sem títulos da Premier League. E hoje o time deu mais uma demonstração dessa, no mínimo, garra, né? Porque, obviamente, a gente não fez um grande jogo, né? Não foi um futebol vistoso, mas o Arsenal fez o que tinha que fazer. Eu vou bater muito nessa tecla até o final da temporada, porque o Arsenal precisa fazer o que tem que ser feito. Vencer jogos, somar pontos. E hoje, para desespero da comunidade o Arsenal venceu com um gol e não foi de bola parada, né? Então toma aí o seu gol de bola parada, Premier League. Toma aí o seu gol de bola parada, críticos de plantão, uma imprensa que eu não sei o que acontece, acho que odeia o Arsenal, tem algum problema com o Arsenal, porque vive criticando de qualquer forma. A gente vai falar um pouco desse jogo porque ele tá cheio de nuances, né? Na coletiva de imprensa, o técnico do Brighton já tinha botado uma pilha danada falando que o Arsenal fica amarrando o jogo, que fica ganhando tempo nas bolas paradas e que a arbitragem tinha que ver isso e não sei o quê. Moral da história, colocou uma pressão, uma pilha no estádio completamente desnecessária para a ocasião, para o jogo. Arsenal e Brighton nunca foi um jogo de tamanha tensão, de tanta intensidade assim, e hoje foi nítido, né? Os nervos estavam à flor da pele desde o primeiro momento, desde o começo da partida, com a torcida pressionando muito a arbitragem, toda a falta para o Arsenal, tinha ali o barulho da torcida, do técnico criticando, e as câmeras filmavam ali a todo tempo o técnico do Brighton, enchendo o saco, essa que é a verdade, essa que é a palavra, porque olha que técnico chato, hein? Que time chato esse do Brighton, não jogou nada de bola praticamente, teve um chute a gol que levou muito perigo para a defesa do Raya já no segundo tempo, e basicamente foi isso. Posse de bola, a gente também já teve muita sem efetividade, né? Então não fez muita diferença para o contexto do jogo. Foi só catimba mesmo, encheção de saco, e tomou 1-0 do Arsenal, isso que importa. Vamos falar da escalação, porque ontem nós fizemos uma prévia aqui da escalação e eu trouxe mais ou menos o que os jornalistas indicavam que seria a escalação do Arsenal, e eu trouxe a minha opinião, como eu gostaria de montar o time. E eu montei um time com o Raya, o Timber, o Saliba, Magalhães e Nkapie, Rice, Zubimendi e Eze, e aí no comando de ataque, Martinelli, Gyökeres e Bukayo Saka. Dessa previsão, dessa prévia que eu mesmo fiz aqui, como eu gostaria de colocar o time em campo, apenas uma mudança. O Saliba acabou não sendo nem relacionado para a partida porque ele sentiu o tornozelo. Na verdade, ele já sentiu o tornozelo no clássico contra o Chelsea e conseguiu ficar até o final da partida bravo, né? Heróico, fez o gol, inclusive, um dos gols, mas para o jogo de hoje o Saliba precisou ser poupado, estava com muitas dores, e o Mosquera entrou no seu lugar, então basicamente foi essa única mudança.
Raya Timber, Mosquera e Gabriel Magalhães. Em Capié, Zubimendi, Declan Rice, Eberechi Eze, Bukayo Saka, Gyökeres e o Gabriel Martinelli tendo oportunidade hoje como titular. O Arsenal fez uma partida bem, como que eu posso dizer, cadenciada, né? O Arsenal não se expôs demais, não propôs muito jogo e basicamente se acomodou com o resultado logo no começo. Isso porque o Bukayo Saka abre o placar já com 8 minutos do primeiro tempo e depois disso o Arsenal se abdica de jogar. Eu não sei se os meus amigos Gunners terão a mesma opinião ou pensam como eu, mas a impressão que eu tive foi exatamente essa. O Arsenal se escorou no placar e entregou a bola para a equipe do Brighton jogar. E o Brighton não quis jogar, esbarrou numa defesa muito bem postada do Arsenal, a melhor defesa do campeonato. Isso a gente precisa ressaltar, a gente precisa dizer. Então o Arsenal não levou perigo, mas flerta demais com o risco de sofrer um empate, às vezes numa bola parada, às vezes um cruzamento que vai para a área e o marcador está desatento, mão aberta, pênalti, sofre o gol de empate e aí compromete todo o planejamento, o resultado do jogo. E se acontece como foi contra o Wolverhampton, talvez tarde demais, não dá mais tempo de recuperar. Então o Arsenal brincou, né, correu demais esse risco hoje. A gente viu uma partida muito abaixo hoje, novamente dos nossos meio-campistas, e aqui a gente precisa separar as coisas, porque no que diz respeito à marcação, o Rice e o Zubimendi fizeram um partidaço. O Rice, mais uma vez, saindo do campo esgotado, cara que se entrega aos 90 minutos, hoje 97, né? O árbitro deu 7 minutos de acréscimo no segundo tempo, enfim... É um jogador que se entrega demais até o último minuto e ele era dúvida até para o jogo, porque também sentiu no jogo contra o Chelsea. O Zubimendi também esgotado, cansado, saiu no segundo tempo para a entrada do Norgard e eu acho que o Norgard precisa de mais oportunidades. Ele é bom jogador, ele se mostrou um excelente jogador no período em que esteve no Brentford, por isso o Arsenal foi atrás dele contratar e ele precisa de jogo, rapaziada. Ele precisa de minutos em campo. E o time tá precisando disso. Talvez agora, né, no próximo desafio que nós teremos aí no final de semana pela Emirates Cup, o Norgard tenha chance, né? Porque eu penso que o Arteta deve promover aí os jogadores do banco para esse jogo, para esse desafio, e ficar ali com os titulares na reserva, caso necessário, se é que vocês me entendem. É um jogo teoricamente mais tranquilo, mas é um jogo eliminatório, então o Arsenal deve trabalhar aí essa gestão aí do físico da rapaziada para nesse jogo explorar um pouco mais aí as opções de banco entrando como titular. Mas isso é papo para depois, a gente vai fazer um pré-jogo desse desafio do Arsenal no final de semana também. Mas hoje o Norgard entrou, poucos minutos, pouco fez também, mas assim, tá em campo, é sangue novo e é um cara que dá conta do recado, né? O Mosquera sofreu muito hoje, meu Deus do céu, o Mosquera sofreu demais com o ataque do Brighton, foi amarelado ainda no primeiro tempo, o Arteta correu um risco enorme deixando ele no segundo tempo, né? Teve uma bola, inclusive, lá ali mais ou menos na metade do segundo tempo, na ponta esquerda, o jogador do Brighton leva para a linha de fundo, ele passa muito fácil pelo Mosquera, perde na velocidade, o Mosquera tenta dar um bote errado, um carrinho já dentro da área, a sorte é que não pega o jogador, porque ele insiste na jogada até o final, e aí ele cruza pro meio da área, e o Gabriel Magalhães consegue fazer o corte. Aliás, o Gabriel Magalhães que salvou a pele de muita gente hoje, né? Que partida do Gabriel Magalhães hoje, gente. Ele, antes do gol do Arsenal, na verdade, ele já salva uma bola numa saída errada do Raya, ele entrega uma bola nos pés do jogador do Brighton, que mete por cobertura, e o Gabriel Magalhães tira essa bola praticamente em cima da linha, salvando a equipe do Arsenal. Depois, mais um erro do bote do Mosquera, o Magalhães está lá, e essa no segundo tempo também, que, meu Deus do céu, o Magalhães parecia o cara mais ligado da equipe no jogo, ele estava no 220, ele não vacilou um minuto sequer,
muita disposição, muita vontade. Na transmissão o pessoal até dizia, o Gabriel Magalhães é o capitão sem abraçadeira, porque ele exerce esse papel, ele motiva, ele incentiva os seus companheiros, pede raça, ele cobra todo mundo, e é esse espírito que a gente precisa no Arsenal, é disso que a gente precisa para ganhar esses jogos difíceis, esses jogos tensos, porque agora o Arsenal é o centro das atenções e tá todo mundo falando mal do Arsenal, seja pela bola parada, seja pela demora no atendimento, seja para demora na cobrança do escanteio, do arremesso lateral. É impressionante, eu não quero aqui criar uma teoria da conspiração, mas tá todo mundo enchendo o saco do Arsenal. Deixa a gente quieto, a gente tá jogando o nosso jogo e a gente tá lutando pelo título do campeonato, e é isso. Entendeu? Se a gente tiver que jogar feio, fazer gol de canela, né? Porque o Gyökeres é um caneludo, tem os seus gols, né? Maravilha. É o artilheiro da equipe na temporada, mas hoje mesmo ele apanhou demais da bola. Meu Deus, o Gyökeres, ele não conseguiu ganhar um duelo hoje, praticamente, dos marcadores do Brighton, e toda a bola que era estourada lá pra frente no chutão, ele também não conseguia fazer muita coisa, a bola quicava, ele não tinha o tempo da bola, enfim, eu até brinquei, uma hora que o zagueiro do Brighton coloca o pé na frente, ele vai tentar um drible, o zagueiro só põe o pé na frente e trava a bola, como se a gente estivesse brincando com uma criança que não sabe jogar futebol. Né? E aí só faltou o zagueiro colocar a mão assim na cabeça do Gyökeres assim, e girar, porque é impressionante, ele não fez absolutamente nada em campo. No segundo tempo ele sai para a entrada do Kai Havertz e aí a gente vê uma melhora considerável, né? O Kai Havertz sabe dominar uma bola, conduz, faz o pivô muito bem, né? E não sei, às vezes tá mais adaptado também a liga, né? A gente vale lembrar que o Havertz, ele veio do Chelsea, então ele já tinha se adaptado à Premier League e também já tem aí um bom tempo, né, jogando no Arsenal. Por isso, eu acho que o Kai Havertz hoje está um pouquinho à frente do Gyökeres aí e só a questão da falta de ritmo, né? Porque o Havertz, ele vem de lesões, ele vem sofrendo muito com lesões, talvez por isso que ele não seja ainda o titular absoluto da posição, mas vai brigar com o Gyökeres com certeza, principalmente se o sueco continuar dando canelada na bola. Mas eu não perco o fio, hein? Assim como o Jorge Igor disse, eu não perco o fio. Voltando, o Gyökeres, se tiver que fazer gol de canela, vai fazer e que venha os 3 pontos. É isso que importa nessa reta final do campeonato e a gente precisa muito, muito, muito de cada jogo, jogo a jogo, batalha a batalha, conquistando esses pontos importantes para a conquista desse título. O Manchester City tropeçou na rodada de hoje, empatou com o Forest, né, o Nottingham Forest, jogando em casa. Ou seja, gente, eu falei, assim, eu pistolei muito, né, quando o Arsenal empatou com o Wolverhampton, aquele jogo. Muitos dias depois, eu pensei, eu falei, cara, o Wolverhampton tá numa luta absurda contra o rebaixamento. É quase improvável que escape do rebaixamento. Mas o time mudou a mentalidade. Tipo assim, gente, se a gente for cair, vamos cair lutando. E é isso que a gente tá vendo jogo a jogo dos caras. E eles venderam muito caro o jogo contra nós, jogando em casa, no Molineux. Eles são muito fortes dentro de casa, né? Tem o apoio da torcida, tem todo esse contexto da tabela. Então o time precisava dar uma resposta, precisava reagir. Dito isso, empate com o Arsenal, vitória para cima do Aston Villa, vitória para cima do Wolverhampton. Não diferente disso, o Nottingham Forest também luta contra o rebaixamento e hoje fez uma partida duríssima contra o Manchester City e arrancou um empate lá no Etihad. Muito obrigado ao Nottingham Forest, muito obrigado ao senhor Vitor Pereira. O importante é que o Nottingham atrapalhou a caminhada do Manchester City, isso nos beneficiou e muito, porque agora o Arsenal, embora tenha ainda um jogo a mais, consegue abrir 7 pontos de vantagem para cima do Manchester City. Vale lembrar, a gente ainda tem um confronto direto contra os caras e o jogo atrasado do Manchester City é contra o Crystal Palace. Ou seja, mais um adversário cascudo, mais um adversário difícil, então, para além das nossas preocupações com os nossos adversários, a gente observa que a tabela do Manchester City também não vai ser nada fácil. Eles terão muitas dificuldades aí pela frente, então fica aqui a nossa
a nossa atenção, né? Aqui um olho no peixe, o outro no gato, né? Aquela coisa, enfim, a gente tá acompanhando de perto aí essa saga das duas equipes, obviamente, que principalmente a do Arsenal, que é para quem a gente torce, para quem a gente produz conteúdo, para quem a gente se irrita, se emociona, se alegra como foi hoje. Eu tava voltando do trabalho assistindo o jogo e quando teve o apito final, foi muita emoção mesmo com essa vitória importantíssima, a vibração da torcida no estádio. Eu lembro de uma torcedora, principalmente porque o jogo do Arsenal acabou um pouquinho antes do City, e aí quando chega ali para os torcedores que estavam lá no Amex, a informação de que o jogo acabou lá também empatado, e a vibração da torcida no estádio, tinha uma torcedora colocando a mão na cabeça assim, olha, mentalidade, foco, é isso, é sobre isso, e é essa a ideia, é esse o pensamento que o Arsenal tem que ter para esses demais jogos da temporada. A gente tem muitos desafios pela frente, vem por aí Copa, vem Champions League, vem a final da Carabao Cup contra o próprio Manchester City, então tem muita coisa para acontecer e a gente precisa vibrar com cada vitória, com cada etapa que a gente está vivenciando nessa temporada maluca, senhoras e senhores. É isso, o Arsenal vence, não diria que com autoridade, mas fez o que tinha que fazer, vencer um jogo duro, um jogo chato, parecia jogo de Libertadores, muitas faltas, muitos cartões, muita reclamação, mas vencemos e vencemos na bola, e dessa vez não foi na bola parada. Tá certo, gente? Esse é o vídeo de hoje, de pós-jogo, falei demais de novo para variar, mas porque eu tô feliz demais e aposto que você, torcedor do Arsenal, também tá muito feliz com a vitória dos Gunners hoje para cima do Brighton. Agora é relaxar, descansar um pouquinho e pensar no jogo do final de semana só mais para frente. Deixa passar um pouquinho. Sexta-feira a gente volta com o pré-jogo de Arsenal e deixa eu até ver aqui. É isso, contra o Mansfield Town, jogo no sábado às 9h15 da manhã. E aí a gente vai de pré-jogo, fazer aqui, traçar mais ou menos um panorama do que a gente pode esperar desse duelo aí do final de semana, que eu acho que o Arsenal vai com um time bem mais alternativo e acho que a gente tem condições de avançar e continuar sonhando com mais uma taça em disputa, tá bom, pessoal? Mais uma vez, reforço o pedido para você se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o teu joinha, o teu comentário e me seguir também nas redes sociais, lá no Instagram e no Twitter, o antigo Twitter, o atual X. Fala aí, Diego. Fala aê, Diego, tá bom? Grande abraço a todos, valeu, pessoal, tamo junto e até mais.